Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, seja bem-vindo ao programa Dualidade. E para iniciar, como sempre vamos fazer uma pequena reflexão? Bem-aventurados os que mudam suas atitudes sem esperar um ano novo. Pois é, e hoje nós vamos falar sobre renovação para o ano novo, justamente para refletir sobre essas mudanças interiores que nós precisamos fazer. E hoje, para falar sobre isso, nós temos aqui o nosso querido Saulo César, que é divulgador espírita e coordenador do projeto O Evangelho por Emmanuel. Mais uma vez, seja bem-vindo. Uma alegria poder estar aqui muito com bom vocês estar de aqui. novo, viu? Eu que agradeço a sua presença, toda a equipe do Dualidade, porque é muito bom estar com você. Pois é, começando o ano novo. Um novo ciclo, né, nas nossas Gente, vidas. como passa rápido. E a gente pensa assim, nosso ano novo, a gente quer tudo novo. A gente quer roupa nova, a gente quer fazer coisas novas, a gente até escreve, né, as metas e listinha, etc. né? Mas isso aí não é tão fácil, né, Saulo? Porque um ano novo começa a cada dia. Na verdade, assim, do ponto de vista cósmico, não tem muita diferença, né? E isso é interessante porque essa renovação, ela tem um caráter muito mais psicológico. A gente, como sociedade, cria isso. É importante porque nos dá essa dimensão do poder que a gente tem de renovar a nossa vida, de buscar coisas novas. E, apesar de a gente ter um marco na sociedade ocidental, que é o dia 31 de dezembro, a gente tem, assim, mais possibilidade de fazer isso no cotidiano da nossa vida, nos diversos ciclos, né, pelo qual a gente passa. Mesmo porque em algumas partes do mundo, o dia 1º de janeiro marca o início de um novo ciclo. Em algumas, não. Como é que a gente pode fazer isso nos conscientizando, Saulo, no interior de cada um de nós, que a gente necessita urgente de mudanças espirituais? Eu acho que a gente vive um momento muito especial na nossa sociedade em que a gente vem percebendo essa necessidade de mudança. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que eu gosto muito, que é de 784, que Kardec pergunta assim: bastante grande é a perversidade do mundo. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, a humanidade caminha aos recuos? Eu sempre brinco que eu acho que Kardec estava assistindo o Jornal Nacional quando ele elaborou essa pergunta, né? E os espíritos respondem assim: enganaste. Observa o conjunto e verás que o progresso ocorre sempre. Mas às vezes é necessário que o mal chegue a extremos para que a gente perceba, em primeiro lugar, a necessidade do bem e das mudanças. Então, quando a gente olha o nosso mundo, quando a gente olha essa necessidade de renovação, a gente deve ver isso como algo positivo, porque significa que a gente já está consciente de que nós precisamos de algo mais do que somente o bem-estar material, do que somente as coisas do mundo. A gente precisa realmente ter alguma coisa que nos complete interiormente, alguma coisa que dê sentido à nossa vida. E esse desejo vai fazer com que a gente caminhe, com que a gente mude. É verdade, a vontade é um poder muito grande, né, Saulo? Saulo, às vezes as coisas nos obrigam a parar com uma doença, com uma perda, às vezes de emprego, de pessoas queridas, e para que a gente reflita, para que a gente se centralize em nós mesmos. Você acha que isso, independente de acontecer alguma coisa que nos obrigue a parar para refletirmos, isso é alguma coisa que o ser humano urge em fazer também consigo mesmo? Muito. A gente lembra da regra áurea que Jesus reconfirmou, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o padrão de amar alguém é o quanto você se ama. E nesses momentos em que a gente se defronta com uma limitação, com uma dificuldade, e que às vezes a gente não tem mais nada em volta, a gente só aí se lembra de olhar para aquilo que é mais importante, que somos nós mesmos. Como nós estamos, como a gente está se sentindo, o que a gente já conquistou, quais as dificuldades que a gente tem. E a partir desse momento que a gente se conhece, que a gente volta a agir no mundo de uma forma diferente.
Então, é fundamental que a gente entenda que nas nossas relações, na nossa sociedade, eu preciso estar inteiro. Sabe aquela coisa que às vezes a gente escuta até às vezes no passe na casa espírita, né? Ah, vamos deixar os problemas lá do lado de fora. Não, é lógico que a gente deve se equilibrar, mas a gente deve estar inteiro aonde quer que a gente esteja, seja na família, no trabalho, no ambiente social, e para estar inteiro a gente precisa se conhecer. E a meditação? Você acha que ajuda nesse autoconhecimento, a gente se interiorizar, se concentrar, pedir força e realmente conseguir essa força interior que vem, logicamente, do espírito? Olha, com certeza, né? A meditação, a oração, são técnicas milenares para a gente se conhecer e para a gente se equilibrar. A meditação nas suas diversas formas, né? Cada um tem que buscar aquilo que se ajuste melhor à sua personalidade. Tem algumas técnicas que voltam mais para o esvaziamento da mente, outras de focar em algum ponto, alguma ideia, mas são coisas que nos ajudam a ter essa dimensão espiritual do que nós somos. E eu tenho, assim, como prática, meditar pelo menos 20 minutos todo dia, e a gente percebe o quanto isso é importante. Meus filhos também, eu tenho uma filha de 15 anos, meu filho de 13, e a gente também ensina isso para eles, e às vezes a gente percebe assim, que na semana que eles não conseguem fazer, ficam mais agitados, e na semana em que eles meditam, assim, parece que fica mais equilibrado. Não muda o mundo, mas muda a forma como você interage com o mundo. E dá força para o pensamento? Com certeza, porque você acaba que vai tendo um autodomínio e você não fica tão refém das coisas que vêm e chamam a sua atenção. Na atualidade, hoje, a gente tem inúmeras coisas que chamam a nossa atenção, desde o celular até um vídeo na internet, uma televisão, uma música. Então, a sua mente parece que ela fica sempre saltando de um lugar para o outro. A meditação nos ajuda a ter esse autocontrole para direcionar o pensamento para onde você quer efetivamente que ele esteja. Tudo de bom. Nós somos espíritas, não acreditamos em certas coisas assim, tipo simpatia, né? A gente sabe que o pensamento, a oração é o que tem força. Mas chega nesse final de ano, início de ano, eu, por exemplo, eu uso escrever metas para o ano. E quando chega no final, a gente vê que quando a gente escreve, pelo menos 70% a gente consegue atingir daquilo. Mas o que você diz para a gente, para todos que ainda gostam até de brincar com simpatias, com algumas coisas que vão assim incentivar, fortalecer o nosso ano novo com coisas novas? O Espiritismo, nesse ponto, ele é muito tolerante com as opções que as pessoas fazem, porque ele não trata os efeitos, mas ele vai nas causas, né? Se a gente tem algum hábito e aquele hábito desperta na gente uma ideia, uma vontade, uma força, nenhum problema. A gente só não pode deixar de entender o mecanismo, quer dizer, não é aquilo que vai te trazer, mas o sentimento que você cultiva, a força que você angaria, às vezes dentro daquela convivência com a família, ou às vezes com alguma simpatia que você faz, é que vai te direcionar. Então não perder isso de vista, né? Que no fundo o que vale é o que nós construímos dentro da gente. E se aquilo que você está fazendo fora te ajuda, ok, seria um problema, sigamos em frente. E as previsões, Saulo? No início do ano, né, tudo quanto é lugar passa a previsão, ou nos jornais também, ou nas revistas que você lê e acompanha, previsão para o ano. Eu acho que fazer previsão é a maneira mais acertada de você fracassar numa proposta, né? Porque o mundo hoje, ele vive uma mudança muito constante, é muito difícil a gente acertar. Eu acho que as únicas previsões que a gente pode ter certeza que vão se concretizar é o mundo vai melhorar, a gente vai continuar progredindo, a gente vai ter desafios, mas a gente vai ter recursos para vencer esses desafios. Agora, como a gente vai chegar lá, ainda é uma incógnita, porque cada indivíduo, cada agrupamento, cada sociedade vai buscar os seus próprios caminhos, né? É importante a gente pensar no futuro no sentido de ter uma meta, de ter um direcionamento, mas sem a gente ter expectativa de que a gente vai converter a realidade naquilo que a gente gostaria que ela fosse. Mas as visualizações para nós mesmos e para as nossas metas é importante, não? Essa te ajuda a direcionar, mas é importante juntar com essa visualização a flexibilidade, a humildade de reconhecer que há um poder maior e que muitas vezes aquele caminho que eu acho que é o melhor para mim, Deus tem um outro que ainda é melhor. E a gente ter a humildade, a resignação de quando essa estrada fizer uma curva, que não é às vezes a que eu gostaria, eu entender que eu não deixei de estar nas mãos de Deus só porque o futuro não se concretizou da forma como eu tinha idealizado.
É aquele negócio de não se iludir. Porque toda vez que a gente se ilude, a gente se decepciona, né? Com certeza, né? A decepção, ela é muitas vezes o resultado da expectativa e não da realidade. Sim, e não desejar também que a pessoa seja exatamente aquilo que a gente quer. Porque toda vez que a gente acha que vai modificar alguém, que, não, mas esse ano vai ser diferente, tal pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, não é, né? Não consegue. E eu acho isso muito importante, porque a gente às vezes tem uma tendência de não enxergar o outro, de enxergar o que a gente gostaria que o outro fosse. E isso prejudica a nossa relação com ele. Quando você começa a enxergar a pessoa daquilo que ela é de fato, e a doutrina espírita tem uma proposta muito bonita com isso, que é cada um de nós é um espírito imortal em processo de evolução. Não somos perfeitos, não atingimos a perfeição, mas estamos caminhando nessa direção. A gente começa a interagir com aquilo que o outro é de fato. Eu sempre me lembro do livro Há 2000 anos, daquele encontro do senador Públio Lentulus com Jesus, e Jesus diz para ele assim: senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Ou seja, Jesus já enxergava o futuro daquela criatura e reconhecia a vontade, a liberdade que ele tinha de definir qual o tempo. Mas Jesus já enxergava o nosso Emmanuel. Tá certo. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Voltamos já já a conversar com o Saulo. Volta com a gente, tá? A gente também está aqui te esperando.